só acompanhar por meio do Facebook da Rádio Rio Mar FM. Hoje a gente vai falar sobre a importância da pesquisa clínica na oncologia. Porque não há outro caminho para descobrir novos medicamentos ou novas opções de tratamento para o câncer se não for por meio da pesquisa, que busca ajudar as pessoas acometidas pela doença. E já está aqui nos nossos estúdios a médica assistente da Clínica Sensomed Oncologia, Pauline Viapiana. É isso mesmo? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Pauline, explica para a gente o que é a pesquisa clínica na oncologia e qual é o seu principal objetivo. Então, a pesquisa clínica na oncologia é o processo pelo meio do qual a gente tem como testar novos tratamentos. Então, todos os tratamentos que nós temos hoje disponíveis no mercado, tanto para oncologia quanto para outras doenças, já passaram por algum tipo de estudo clínico. Então, a partir do momento que o medicamento ele é produzido em laboratório, ele vai ser testado depois em seres humanos, e até chegar à disponibilidade das pessoas, tudo isso é um processo de pesquisa. Por meio de pesquisa também que a gente descobre as características da população, estudos epidemiológicos, a gente pode comparar um tratamento com o outro, e é a partir disso que as drogas que a gente tem hoje, medicamentos que a gente tem na farmácia, que a gente pode adquirir através do sistema de saúde ou através do sistema privado, todos eles foram passados por um processo de estudo clínico. E essa é a importância do estudo na oncologia. E, Pauline, fala pra gente também quais são os tipos e fases dessa pesquisa clínica na oncologia, até porque, como você falou, o principal objetivo é principalmente formular drogas que possam auxiliar o tratamento das pessoas, né? Quais são essas fases e tipos de pesquisa? Então, a pesquisa, geralmente, ela tem 4 fases. A primeira fase é a fase desenvolvida no laboratório, que é o desenvolvimento do produto em si. A segunda fase é feita com o número certo de pacientes que ainda não possuem a doença, porque a gente tem que saber como que o medicamento age, como é que é a farmacodinâmica, a farmacocinética, como é que o medicamento se distribui no corpo humano. A terceira fase já é uma população maior, geralmente é uma população maior que 800 pessoas, pode ser um estudo multicêntrico ou unicêntrico, ele é feito só em um certo tipo de centro, pode ser um centro de tratamento oncológico, por exemplo, ou pode envolver vários centros de vários países. Então, a gente vai incluindo os pacientes que já possuem a doença. E a gente vai testar naqueles pacientes como que a droga vai agir, se aquela droga é eficaz para tratar aquela doença. O estudo de fase 4 já é o estudo que envolve, é o máximo que a gente tem, certo? Geralmente são estudos duplos cegos, onde o médico, às vezes, não está sabendo se o paciente está recebendo placebo ou a real droga, e a gente começa a tratar, a gente começa a fornecer a esses pacientes a medicação e comparando com o tratamento que já tem em vigência. Então, a gente consegue saber se o tratamento que a gente tem agora é melhor ou não. Pauline, e quais são as vantagens de participar de um estudo clínico voltado para o câncer, né? E quais são os direitos desses pacientes? As vantagens. Quando a gente vai em centros, por exemplo, centros europeus ou americanos, quase a totalidade dos pacientes que são tratados nesses centros, eles são incluídos em um estudo clínico. O benefício do paciente é que, na maioria das vezes, quando essa droga está sendo testada, ela é fornecida gratuitamente pela indústria farmacêutica que está desenvolvendo. Então, às vezes, o paciente ele consegue ser tratado sem ter uma alta despesa, vamos dizer. Muitas vezes, essa droga é eficaz. E o que a gente tem aqui é uma limitação muito grande, porque os pacientes não podem ser incluídos nesses estudos. E muitas vezes, quando o estudo é aprovado, a droga é aprovada, ainda tem um processo de aprovação. Essa droga dela demora, ela tem que passar pela, como se fosse uma vigilância sanitária e tudo mais, demora cerca de 6 meses. Os pacientes que não estão incluídos no estudo, por exemplo, isso pode demorar cerca de 14 meses, que é o tempo que a droga demora, por exemplo, aqui no Brasil, para ser aprovada. E isso gera um atraso muito grande. A gente sabe que para pacientes com câncer, o tempo, ele também pode ser a cura, certo? Eles correm contra o tempo. Então, a partir do momento que eles conseguem, com acesso à informação, ver que tem um estudo sendo desenvolvido para uma doença que eles possuem, eles não podem ser incluídos, isso é uma perda muito grande para eles. Então, ainda há um processo burocrático muito grande em relação ao estudo clínico no país. Existe. O que se tem de direito hoje dos pacientes com relação a esses estudos? Eles só podem ter direitos a uma droga que já foi aprovada pela Anvisa, por exemplo.
passam pelo hall da Anvisa. Então, existem várias drogas aprovadas. Todo o tempo, as drogas novas são aprovadas pelo FDA, por exemplo, ou pela Vigilância Sanitária Europeia, porque eles passam por um processo de verificação depois que esse estudo ele é aprovado, depois que a indústria farmacêutica consegue provar que aquele medicamento ele é eficaz. Então, pacientes com câncer, depois que é aprovado pelo hall da ANS, depois que esse medicamento tem que estar disponível no SUS. Isso é um direito do paciente. Então, a gente tem que ter como fornecer. O que a gente vê é que muitas vezes a gente não consegue ter acesso a essas drogas. E, Paulinho, como saber quais são os riscos e os benefícios da pesquisa, por exemplo? Toda a pesquisa ela tem que ser exposta para o paciente. O paciente pode aceitar ou não participar da pesquisa. Então, o médico vai propor. Você pode estar recebendo ou não a droga, quando é o caso de um estudo duplo cego, ou quando ele vai sendo comparado com um tratamento, por exemplo, um placebo. Agora, os riscos, o paciente tem que estar todo o tempo, ele tem que estar a par dos principais efeitos adversos dessa droga. Então, a gente tem que saber. Você pode essa droga ela pode não funcionar, isso pode acarretar tais efeitos adversos para o senhor, por exemplo. Então, isso tem que estar muito claro. E muitas vezes a gente só consegue verificar esses efeitos com os estudos. Então, a gente expõe o paciente, certo? E como é que está essa questão no Brasil hoje da pesquisa? É muito difícil fazer uma pesquisa como essa no Brasil e no Amazonas para desenvolver medicamentos? Sim. Com relação a desenvolvimento de medicamentos, a gente não tem conhecimento, porque a gente tem muito pouco investimento com relação a isso. A gente consegue incluir alguns centros, por exemplo, como centros em São Paulo, centro no Rio de Janeiro, mais para o sul e sudeste, eles têm vários pacientes que conseguem ser incluídos em estudos multicêntricos. Então, tem um estudo que está sendo desenvolvido no centro dos Estados Unidos, ele inclui um centro no Brasil, isso acontece. Então, assim, a droga ela é fornecida para esses pacientes que estão incluídos no estudo porque aquele centro tem acesso a esse estudo. Agora, aqui no Amazonas, por exemplo, a gente não consegue... A gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em caracterizar o nosso tipo de paciente. Muitas vezes, a gente pode ter uma medicação desenvolvida no Japão que vem para o Brasil, mas a gente não sabe se o paciente é igual. A gente tem que adaptar isso. Os pacientes, eles diferem com relação à própria dose da droga. É por isso que a gente tem que saber como é que a nossa população ela se comporta nesse sentido. O Amazonas, ele difere muito epidemiologicamente dos outros estados, a região norte em si. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, o principal câncer é o câncer de mama, mas aqui não, é o câncer de colo de útero. Então, por que isso acontece? É a falta de investimento, a falta de conscientização, a falta de prevenção. E através desses estudos que a gente consegue realmente caracterizar o que acontece na população, principalmente aqui. Bom, nós conversamos com a médica assistente da Clínica Sensomed, Oncologia, Pauline Viapina. Muito obrigado pelas informações e até a próxima oportunidade. A informação a serviço da cidadania. E a gente traz agora a reportagem do Ítalo Bianco falando que a receita de vendas de pescado para a Semana Santa é estimada em R$1,5 milhão. Os diversos feirões espalhados pela cidade de Manaus devem arrecadar mais de R$1,5 milhão, de acordo com a estimativa da ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, nesta Semana Pascal. Pelo menos, essa é a estimativa apontada pelo chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros da ADS, Tomás Sanches. O cálculo da receita, segundo ele, é baseado na venda de pescado do mesmo período de 2018. Todo o montante é relacionado aos 70 agropecuários, pescadores e piscicultores que participam do Feirão do Pescado 2019. Serão 4 locais de comercialização. Cada espaço desse nós temos 20 espaços individuais para comercialização. E no ano passado a gente conseguiu comercializar 100 toneladas, teve uma receita aí de aproximadamente R$1,5 milhão, e a gente espera esse ano ter um número próximo disso, no caso, tendendo para um número maior, né? Superior a R$1,5 milhão. Nós estaremos esse ano com aproximadamente 60 a 70 pessoas envolvidas, até porque a gente tem frigorífico que está presente em mais de um espaço.
são aqueles frigoríficos de maior capacidade. Neste ano vão ser disponibilizadas no Feirão do Pescado 100 toneladas de peixes como o tambaqui, matrinchã e também o pirarucu. Os preços variam de R$ 5,90 a R$ 14,00 o quilo do peixe fresco. Para os clientes que se surpreendem com os preços tão baixos, o chefe do Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros da ADS, Tomás Sanches, destaca que, na verdade, são valores justos. A facilidade de negociação do consumidor com o próprio fornecedor são medidas que barateiam o produto no valor final. Não seria questão de ter um peixe tão barato. O que a gente tem, na verdade, é um preço justo, porque a gente tem condição de estar disponibilizando com que o piscicultor faça a negociação direta com o cliente, sem a figura do intermediário. É lógico que, como se trata de peixe de piscicultura, no caso como tambaqui, matrinchã, então não tem como ter um custo muito reduzido, porque tem um custo de produção, né? Ração, a questão de funcionários que esses piscicultores têm na fazenda, energia elétrica. Então, todo esse custo ele é transferido no preço final do pescado. Mas ainda assim a gente tem condição de dar um suporte, uma logística, um apoio de estrutura, de divulgação, para que ele consiga vender o preço de varejo, sendo que lá na quantidade ele acaba vendendo como se fosse no atacado, por conta da alta demanda. A venda do pescado mais em conta para o bolso do consumidor vai ser feita a partir